Boa noite a todos. Que o Divino Mestre Jesus, que está no meio de nós, possa nos abraçar agora, neste momento. E desse abraço do Mestre, venham as energias consoladoras, para que nós possamos abrir os nossos corações e as nossas mentes e trazer e compreender melhor os ensinamentos dele. Na noite de hoje, a gente vai trabalhar um tema bem complicado, né? Mas aí, primeiro eu preciso dar uma introdução para vocês, que esse é o 7º trabalho de uma sequência na área da dependência química. Então, aqueles que não viram ou não assistiram às palestras anteriores, talvez tenham um pouco de dificuldade para entender essa parte. Há uma sequência nesse trabalho da área da dependência química dentro da doutrina espírita que nós trabalhamos, né? Então, são 7. Esse aqui é o 7º trabalho. E a gente vai tentar transmitir, então, o que ocorre, né, com a pessoa que morreu, que desencarnou pelo uso de droga. Mas que droga? O cigarro? Sim. O álcool? Sim. A maconha, as outras drogas? Sim. Percebe isso? Você tem que ter em mente isso, ao que a gente colocar aqui, para entender essa temática todinha do pós-morte, né? O quanto é complicador a questão da dependência química no mundo espiritual depois, ok? A gente vai começar assim, ó. Vamos trabalhar o desencarne, preste bem atenção, ó. O desencarne, a situação no mundo espiritual e a volta. Vamos fechar o círculo direitinho. Desencarnou, como é que foi? Está no mundo espiritual, como é que está? Vai voltar, como voltará? Ficou claro isso para você? Nesses 3 sentidos, né? Então, muitas coisas que vão ser ditas aqui, talvez você tenha dificuldade por causa dessa sequência. E aí eu já recomendo, quem quiser ver as outras palestras, só botar no YouTube lá, né, no finalzinho, Carlos Monteiro, Dependência Química, que vai fazer as outras palestras todinhas anteriores a essa, tá? Então, antecipo as minhas desculpas, porque aqui o foco é o pós-morte do dependente químico, ok? Então, é só se vocês lembrarem de alguém que vocês conheçam, que já desencarnou por causa de uma overdose, ou porque era alcoólatra, bebeu 40 anos e desencarnou, certo? É para esse sentido que a nossa exposição vai hoje. O desencarno. Principais fatores que levam o usuário de drogas à morte. Então, é uma condição bem interessante. Ó, os principais, são inúmeros, mas vamos botar os principais. Overdose. A overdose é uma situação bem interessante. Ó. No caso da overdose, no sentido espiritual, o obsessor, o espírito que está usando droga junto com o encarnado, aumenta o desejo de usar drogas do obsediado, podendo levar ele a uma overdose. E, em alguns casos, ao desencarne. Mas vamos entender isso aí de uma forma mais profunda, né? Todos nós sabemos que na questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou: influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos? Sim, muito mais do que imaginais. De ordinário são eles que vos dirigem. Essa questão 459 nos importa, nos leva ao conhecimento de que nenhum de nós está sozinho. Em nenhum momento do nosso dia. Sempre estamos acompanhados de um ou mais espíritos. E a pergunta mais fácil que alguém que está sempre acompanhando a gente é o nosso anjo da guarda. Fica claro isso para vocês? Desta forma, toda pessoa que está usando droga está acompanhada de um ou mais espíritos. Percebe isso? Então, vamos supor, nas questões da overdose, né? De uma pessoa ser levada a um ato de usar drogas demais e desencarnar pela quantidade, pela qualidade da droga, né? Não só isso, pessoal. A consequência vai além disso na overdose, ou seja, se eu tenho 2, 3 espíritos bebendo junto comigo, usando droga junto comigo, esses 3 espíritos, vamos repetir bem isso, ó. Esses 3 espíritos não têm corpo físico. Tá todo mundo perguntando isso aí? Os 3 espíritos não têm corpo físico, eles são perispírito e espírito, certo? Nessa temática. O encarnado, o dependente químico, tem um corpo físico, certo? Quando a droga entra no dependente químico encarnado, ela vai circular entre o corpo físico, o perispírito e vai atingir o espírito. O espírito não. Então, nesse raciocínio, você tem que entender que o espírito pode usar a droga muito mais do que nós, que estamos com o corpo físico, certo? Porque quando a gente tem como alcoólico, o que é o como alcoólico? Excesso de álcool correndo na nossa corrente sanguínea. Aí, do corpo físico. Então, eu vou entrar em coma alcoólica porque meu corpo físico não suportou aquela quantidade de álcool. No caso dos espíritos, ele não tem corpo físico, eles podem beber muito mais. Vocês entenderam isso ou não? Se vocês entenderam isso, vocês vão compreender que a overdose está diretamente associada também aos espíritos que estão com aquele encarnado. Ou seja, se o indivíduo está ali, ó, sozinho,
Na verdade, ele não está sozinho. Tem 3 espíritos bebendo junto com ele. Os espíritos vão beber, vão tirar as substâncias do álcool que está no corpo físico dele, e ele vai o quê? Aumentando o seu consumo. Ficou claro isso para vocês? Então ele está sugando as energias do álcool que estão em mim, né? Eu que estou bebendo, e 2, 3 espíritos, acaba eu tendo que beber muito mais. E nessa situação eu posso entrar num processo de overdose. Ok? Vamos lá. Segundo, obsessão e influência espiritual. Tem 2 fatores, né, para vocês entenderem. Obsessão é quando há uma ligação entre os 2 envolvidos, um ou mais envolvidos, vamos dizer assim, o encarnado e o desencarnado. O dependente químico está sendo obsediado por um espírito, está sugando as drogas dele, está sugando os componentes do álcool, tá. Mas esse obsessor quer e tem vínculo com ele de vidas passadas por problemáticas, problemáticas. Fica claro? Então ele faz o uso de droga com o objetivo de machucar e cobrar a dívida dele. A influência espiritual simples é quando o espírito quer apenas usar a droga. E como a doutrina nos esclarece que no mundo espiritual não tem bar, não tem cocaína, não tem cerveja, os espíritos descem aqui para a Terra para fazer o uso disso. Ficou claro? Simples assim. E aí nós podemos entender, eu li uma matéria agora, faz umas 2 semanas, há 3.000 anos encontraram os habitantes daquela época fios de drogas no cabelo dele, nos fios de cabelo dele, rastro de drogas, sabe? Até deram o nome das drogas que tinham, que era feito pelos aqueles magos que faziam magias, sabe? E criavam transes e tudo mais, e já se usava droga há muito tempo. Então, dessa forma, nós temos que entender que a questão da influência espiritual, a necessidade de usar droga, permanece até os dias de hoje. E ela vai dizer assim, ó, falando da obsessão, né? Insidiosa, persistente, Manuel Filomeno de Miranda, no livro Obsessão, Instalação e Cura, de Divaldo Pereira Franco. A obsessão produz estados degenerativos nas sedes do perispírito que se encarregam de imprimir nas células do departamento da mente, quanto ao do corpo, os desvios da loucura e de enfermidades, outras comprometendo seriamente através do desgaste o aparelho psíquico e a máquina somáquina do encarnado. Então vocês imaginem o seguinte, para vocês entenderem, estamos falando aí da morte por enquanto, né? O indivíduo há 10 anos ele bebe. Se nós pudéssemos ver, veríamos que ele tem sempre há 10 anos 2 espíritos bebendo junto com ele. Essa carga, essa contumácia, essa frequência desses 2 espíritos bebendo com esse encarnado, vai alterar a questão do perispírito do encarnado e que vai refletir na mente. Por exemplo, a pessoa bebeu 30 anos e está apresentando processo de esquizofrenia, bipolaridade. Isso pode ter sido causado pela frequência desses espíritos que estão há 30 anos bebendo com meu marido? Pode. Não sei se vocês entenderem a questão energética, né? Andrei Moreira falou isso, ainda hoje também eu estava vendo nesse sentido, né? A frequência da ação dos espíritos sobre o nosso corpo físico e perispiritual vai refletir em lesões ou machucados em qualquer parte do nosso, em qualquer órgão do nosso corpo. Mas nas questões da dependência química, por assim dizer, vai atuar muito na parte cerebral. Porque o álcool, todas as drogas vão atuar nos neurônios, certo? Ficou claro isso para você? Então o indivíduo, às vezes, no estágio final de 20 anos bebendo, começa a apresentar esquizofrenia. Começa a apresentar bipolaridade. E essa bipolaridade veio por causa da ação deletéria desses espíritos junto a ele no momento que estavam bebendo. Será que vocês conseguiram entender isso? E nós estamos falando de energia, né? A ação desses espíritos malévolos ou de dependentes também, é tão forte que vai machucando o perispírito da pessoa e aí vai refletir onde? Na carne, no orgânico, nos neurônios. Ficou claro isso para vocês? Vamos lá. Fatores que facilitam o desencarne de um dependente químico a nível material. Fatores que facilitam, né? Se torna mais fácil para a questão do desencarne, né? A nível material. Tipo de droga? Então poderíamos dizer que eu posso morrer mais rápido se eu usar crack? Sim. Eu posso durar um pouco mais se eu usar maconha? Sim. Percebe isso? Não sei se vocês estão conseguindo entender. O tipo de droga vai acelerar ou facilitar o meu processo, a minha rapidez, o meu tempo de desencarne? Sim. Qualidade da droga. Só para os senhores terem uma ideia, não existe droga como maconha, cocaína que não tenha mistura, tá? Esquece isso. Ela já vem de mistura desde antes do processo que ela foi fabricada.
que para se chegar na condição da cocaína, por exemplo, as folhas de coca são colocadas com amônia, com gasolina, com ácido sulfúrico, para poder chegar na pasta base. A pasta base vai para o traficante, que vai fazer misturas, né, de vidro, vidro moído, talco e outras coisas mais, bicarbonato de sódio. Percebe isso? Isso é motivo de acelerar a morte de alguém? Sim. Sim. Não tem nem dúvida. Às vezes a pessoa morreu de usar tanta droga, mas não foi nem o componente da cocaína que levou ela a morrer. Era as misturas que tinham naquela cocaína. Isso é fato. Certo? Outra, frequência de uso. Ah, eu uso todos os dias. Tem possibilidade de eu morrer mais cedo? Sim. Eu uso todo final de semana. Posso durar um pouquinho mais? Pode. Não é a regra geral, mas pode. Fica claro? Mas aqui em Itapema, Osório, ninguém usa todos os dias droga, né? Ninguém bebe todos os dias, tem? Tem alguém que bebe todos os dias aqui? Itajaí, Balneário Camboriú tem. Só para ter uma ideia, né? Vamos reflexionar. Forma de uso. Forma de uso. Se eu me injetar, hoje não é tão comum injetável, sabe? Mas ainda tem. Né? Se eu me injetar, eu vou morrer com mais rapidez? Vai facilitar o meu desencarne? Sim. Se eu só cheirar, pode ser que eu viva um pouco mais? Pode. Percebe isso? O modo como eu uso a droga. Tá? É muito interessante essa questão da forma de uso. Né? E outras drogas usadas conjuntamente. Preste bem atenção. Esse último item aqui, ó, serve até como um consolo, entre aspas. Né? Não é bem essa palavra, mas vocês entenderem. Supondo que vocês conhecem alguém que é usuário de maconha. Aqui em Itapema também não tem, né? Não. O usuário sempre me coloca todinho. A pessoa usa maconha todos os dias. Supondo que ela passa 15 anos usando maconha e desencarne por qualquer outra situação. Percebe isso? Até pela própria droga em si. Mas ela não bebe. Vocês estão entendendo que eu estou reflexionando com vocês? Ela não bebe. Ok. Beleza. Agora, se ela usar maconha e beber ao mesmo tempo, em 7 anos ela já desencarna. Vocês entenderam isso? Por quê? Porque o álcool é potencializador dos efeitos da maconha, dos efeitos da cocaína. Ele vai potencializar. Quando o indivíduo então sai para uma balada, vai fumar maconha e ainda vai beber um monte, nossa, é uma reflexão tão importante para os senhores terem uma ideia, né, no sentido de entender que o álcool vai aumentar a força destrutiva da maconha, da cocaína. Percebe isso? Vai dar uma alavanca muito grande. Então, se eu conheço, se eu tenho um parente, se eu tenho um filho, se eu tenho um amigo que bebe e usa droga, que eu tente convencer ele a pelo menos não beber. Talvez ele viva 10 anos mais do que... Percebe isso? É nesse sentido que eu estou colocando para você, né? Mas é muito difícil, né? Geralmente, Selma, quem vai usar maconha, vamos beber também. Não vai ficar só na maconha. E aí esse processo destrutivo da ação da maconha sobre o corpo físico e perispiritual dele é maior do que se eu tivesse usado a maconha. Ficou claro isso para vocês? Olha a importância disso. Fatores que aceleram o desencarne de um dependente químico a nível espiritual. Nós vimos a nível material, né? Agora a nível espiritual, olha que interessante. A frequência da influência espiritual. Então eu estou usando droga e 3 espíritos estão comigo hoje, amanhã 2 espíritos só, depois um dia. Essa frequência da ação dos espíritos sobre mim vai ditar o que vai facilitar o meu desencarne ou não. Percebe isso? Não lançaram ainda, Osório, o espiritômetro. Ó, do lado da Marli tem um espírito, do lado do Carlos tem 3. Percebe? Não lançaram esse aparelho ainda, mas vai ser lançado. Vai ser lançado. Percebe isso? Então, quando a gente não sabe quantos espíritos estão usando droga com a gente vai ter que ter uma reflexão, né? E aí nós podemos fazer uma outra reflexão, né? Nós estamos beirando, já beiramos 8 bilhões de habitantes, né, Selma? Nós estamos por aí, né? 8 bilhões, né? Já estamos nos 8 bilhões de habitantes. Os espíritos dizem que, não é a regra, tá, pessoal? Uma matemática aproximada, não. Fortuita, assim, né? Estou jogando para vocês. 8 bilhões de habitantes. Emmanuel e André Luiz comentam em algumas obras deles que tem geralmente de 3 a 5 espíritos para cada um de nós, né? Vamos botar uma média de 4 espíritos. 4 vezes 8, 32 bilhões de espíritos, com mais 8 bilhões de encarnados, 40 bilhões. Não leve a sério esses números. Ficou claro para você? Estou fazendo uma projeção. 40 bilhões de espíritos que são inquilinos do planeta Terra. 32 bilhões estão no mundo espiritual. Desses 32 bilhões, muitos
já morreram por causa das drogas, por álcool e tudo mais, percebe? Desta forma a gente não pode simplesmente dizer, comigo é só um espírito que me acompanha na hora que eu estou bebendo ou fumando. Não. Via de regra é sempre mais de um, só para vocês entenderem. Número de espíritos que fazem uso de drogas junto ao dependente, isso que eu falei agora, né? E o nível de inferioridade dos espíritos que estão fazendo o uso de drogas comigo. Por que tem a ver a inferioridade? Por que a inferioridade daquele espírito que bebe, que fuma comigo, tem a ver no meu desgaste, acelerando o meu processo de desencarne, antecipando o meu processo de desencarne? Tudo a ver. Porque nós somos energia. Então espíritos ruins se aproximam para usar drogas contigo, espíritos muito ruins se aproximam para usar drogas com você, vão transmitir energia muito ruim para vocês. Porque no momento que o espírito faz uma simbiose de perispírito para perispírito, não entra dentro, tá? Faz uma simbiose, uma ligação, espíritos desencarnados, energias péssimas, ruins, chegam perto de mim e faz uma ligação energética com o meu perispírito, que está ligado às minhas células. Neste momento que esses espíritos se aproximam de mim, de energia ruim, para fazer o uso de droga ou para beber junto comigo, transmitem ele, através dessa simbiose, as energias deletérias dele. Vocês entenderam? Se não entenderam, a gente pode repetir, porque eu falei com a Maria, ela me liberou até as 11 horas da noite hoje. Mas para vocês entenderem, então o espírito, quando aproxima de você para usar droga, para beber junto com você, ele passa a energia dele para você. E você também transmite a sua para ele. E aí, se a inferioridade do espírito, então vai definir o quê? A rapidez com que eu vou desencarnar. A rapidez com que o meu corpo vai ser machucado. A rapidez com que o meu perispírito vai ficar num processo de destruição. Percebe isso? Então é muito interessante, né? Essa parte. Como ocorre a destruição do perispírito do dependente químico? Que eu falei por último, né? De que forma dá a destruição do perispírito do dependente químico nessa relação, né, com as drogas e com os espíritos? Através da ação da droga no corpo físico, é uma condição, tá certo? Você usou droga, está bebendo há 10 anos, você está destruindo as células do seu corpo físico. Segundo, vamos lá. Então, só reprisando primeiro. Devido ao uso de substâncias continuadas de drogas, ocorrerá a falência das células do corpo físico do dependente químico, levando o corpo físico à morte em consequente lesão correlata no perispírito do dependente. Então, a nível material, vai dar no corporal isso aí. E aí, para vocês entenderem um pouco mais essa destruição do perispírito, né, e do corpo físico, por vezes o consumo de drogas se faz tão excessivo que as energias oriundas do perispírito para o corpo físico são bloqueadas no seu curso e retornam ao centro de força. Ou seja, qual é a função principal do perispírito? Manter meu corpo físico sadio. Meu corpo perispiritual, meu perispírito estando sadio, meu corpo físico vai estar sadio. Mas quando eu faço uso de drogas, o perispírito não consegue enviar essas energias salutares para o corpo físico. Então vamos entender através dessa animação. Alguém que não faz uso de drogas, nem fez uso de drogas, o perispírito está constantemente enviando as energias para as células do corpo físico, equilibrando as células, mantendo o corpo físico sadio. Fica claro isso para você? Então aqui o indivíduo não faz uso de drogas, né? Mas aí vamos abrir um parênteses, né? Já que a gente vai até mais tarde, né, Marli? Vamos abrir uns parênteses, né? Mas o indivíduo não usa droga, Carlos. Não bebe, não fuma, não usa nenhum tipo de... Mas fala mal dos outros. Não, aqui em Itapema ninguém fala, não, Osório. Não, né? Mas fala mal dos outros. Isso tem a ver? Tem a ver. Cada vez que você pega o telefone, liga para qualquer lugar, para qualquer pessoa, para falar mal de alguém, dessa mesma pessoa, você emite uma energia, você não tem olhos de ver, né? Emite uma energia que primeiro ataca você. E ela vai atuar onde? Na parte do meu corpo físico que está mais acessível a ser machucado. Via de regra, o estômago. Então a pessoa passa 20 anos falando mal dos outros. Todo final de semana ela liga para o Rio Grande do Sul para reclamar do pai. Meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, coisa e tal. Mas com ódio, né? A palavra, né? No sentido. Cada vez que ela gera esse ódio, ela gera uma energia ruim. Essa energia, antes de ir até o pai dela, onde está, ou aquela pessoa que ela está falando, machucou ela. E o perispírito tenta corrigir isso.
Olha que interessante, agora nós vamos mais longe. O perispírito tenta corrigir isso, tentando mandar energias boas para curar essa região que esse ódio, que essa droga está afetando. Ele tenta. E de uma forma ou de outra, o resultado disso vai ser o quê? Eu vou morrer bem antes daquilo que estava planejado. Porque de tanto eu falar mal, há 20 anos que eu falo mal todas as finais de semana do meu pai, eu acabei tendo uma úlcera gástrica que não estava prevista, que eu mesmo gerei para mim. Aí, supondo que esse indivíduo aqui, ó, começou a usar cocaína. Ele usa cocaína. O perispírito tem, por automatismo, enviar energias salutares para o corpo físico. Olha o que acontece. Ela não chega nas células do corpo físico. Ela retorna para o perispírito. Fica claro isso para você? Então, um indivíduo que está em estado de embriaguez, por exemplo, o perispírito dele não está conseguindo equilibrar o corpo orgânico dele, o corpo físico dele. Ficou claro isso para você? E por isso que os usuários de crack, via de regra, emagrecem, ficam fracos, tem um monte de doenças. Percebe? Estou falando só da questão do crack, mas é para todas, né, para vocês entenderem. Então o perispírito não consegue executar a função dele. 2. Ação dos espíritos junto ao dependente químico, né? Então, segundo Emmanuel, o viciado a alimentar o vício dessas entidades, que eles se apegam, para usufruir das mesmas inalações inebridiantes através de um processo de simbiose, em níveis vibratórios, coleta em seu prejuízo as impregnações fluídicas maléficas dessas entidades, o que eu falei agora há pouco, ó, deixando o viciado enfermiço, triste, grosseiro, infeliz, preso à vontade de entidades inferiores, sem o domínio da consciência dos seus verdadeiros desejos. E é muito interessante, né? Vocês imaginam alguém que bebe há 20 anos, e ele bebe há 20 anos com os mesmos espíritos, certo? Esses espíritos, que são espíritos inferiores, espíritos com energias ruins, têm os seus desejos, os seus gostos, as suas vontades. Como eles estão no mundo espiritual, eles necessitam, às vezes, para dar vazão às suas vontades como espírito, de um encarnado. Então, o indivíduo que está sob estado de embriaguez, numa frequência de 20 anos, por exemplo, assediado por esses espíritos igualmente há 20 anos, pode ter problemáticas na área sexual que partiram primeiro do espírito. Vocês entenderam ou não? De uma outra forma para vocês entenderem. Então o espírito tem, além de usar droga, desejos nas questões sexuais. Aí ele usa 10, 15, 20 anos com alguém drogas, né? Em determinado momento ele passa os desejos dele, espírito, para o encarnado alcoolista, né? Encarnado alcoolista, e ele vai e executa determinado tipo de ação, como por exemplo, estuprar o filho. Não, alcoólatra, isso aí não existe, nunca estupro. Não, alcoólatra, existe sim. Só botar no Google que você... Vamos ver, né? Mas aí tem um ponto que eu gostaria que os senhores fixassem como entendimento e levassem para sempre. Nenhum espírito vai mover nesse alcoólatra as condições dos desejos a âmbito sexual, como estuprar um filho, se este alcoólatra não traz essa razão, esse germe dentro dele. Vocês entenderam isso ou não? É extremamente importante vocês entenderem. Se não entenderam, o Osório libera vocês para perguntar e a gente vai até às 11h30 da noite. É muito importante vocês entenderem, entende? Então, assim, por isso que a gente vê pessoas que são dependentes químicos ou alcoolistas que respeitam as questões sexuais. Percebe? Porque ele não trata dentro dele. Mas o espírito pode até vir com essas condições, mas ele vai olhar aquele alcoolista e vai ver que não, esse aí não adianta. Eu não vou conseguir pedir para ele estuprar alguém, fazer alguma coisa nesse sentido. Fica claro isso para você? Se alguém fez, não joguem a culpa na droga. Não joguem a culpa no álcool. O álcool, a droga é apenas o quê? Uma alavanca. Um empurrão para aquilo que aquele alcoólatra tem dentro dele. Vocês entenderam isso? Eu fico preocupado porque isso é tão importante, eu gostaria que todos entendessem isso. Então eu já trago dentro de mim essas vontades das questões da área sexual, né? E por que o cara está falando tanto da área sexual, né? Porque nas questões da dependência química isso é muito grande. Não só com relação ao álcool. Percebe isso? Para vocês entenderem. Então quando a gente olha assim, ó, ciclano sob efeito de droga estuprou uma moça, a namorada. Alguém que seja. Ah, ele só fez isso por causa da droga. Negativo. No fundo da matéria, negativo.
Ele tem isso dentro dele. A droga e tudo mais, só que alavancou. Tirou a vergonha dele. Impulsionou ele. Tudo bem? Posso passar para frente? Ok. Depois no final a gente tem 10 minutos de prova, né, Jório? Para ver se o pessoal entendeu tudo, né? Situação no mundo espiritual. Agora vamos para a segunda parte, né? Situação no mundo espiritual. Essa é uma pergunta muito boa, né? E às vezes as pessoas querem se enganar, né, Selma? Chega nas casas espíritas assim, olha, meu filho usou crack 5 anos e desencarnou de uma overdose. Ele deve estar bem agora no mundo espiritual, né, Selma? Deve estar bem. Deve estar ótimo, mas já deve estar, se livrou das drogas, já, não tem mais vontade, né? Essas perguntas existem em atendimento fraterno? Existe. Na casa espírita? Existe. Eu já fui interpelado por isso várias vezes, ao terminar minhas exposições, né? E aí é o que nós vamos entender um pouco mais, né? E aí numa reflexão simplista, nós, todos que estamos aqui, num simples conhecimento que a gente já tem da doutrina espírita, a gente já entende qual é a resposta disso, né? Qual é a resposta mundial. Vamos lá. Importante saber que o espírito permanecerá com os mesmos desejos que tinha na carne, ou seja, permanecerá com forte desejo de usar droga. Forte desejo. Tirando os trabalhadores da casa. Tirando os trabalhadores da casa. Alguém sabe o que é que ele quis dizer com forte desejo? Por quê? Que quando desencarnado ele vai continuar com forte desejo. É como se quando ele está encarnado ele tem desejo, mas quando ele desencarnou agora o desejo é forte. Vocês entenderam isso ou não? Essa é a pergunta que eu estou falando para vocês. O que será que agora ele vai para o mundo espiritual e vai ter um forte desejo? Quando ele estava na carne ele tinha desejo, mas não era tão forte como agora no mundo espiritual. Porque no mundo espiritual ele não tem corpo físico. Vocês entenderam ou não? E olha que interessante isso. Como é que funciona o corpo físico para o dependente químico? Um limitador. Se não entenderem, levanta a mão. O corpo físico funciona para o dependente químico como um limitador. Ou seja, se você usar demais, você vai morrer. O corpo físico você vai morrer. Vocês entenderam isso? Então o corpo físico. E o espírito não tem. Ora, se ele não tem no mundo espiritual, ele vai aumentar, o desejo dele vai ser forte. Daí ele vai beber nos outros. E aí ele vai andar com muito mais droga do que usava quando ele estava vivo, não tinha um corpo físico. Mas no que tem corpo. Sim, não tem corpo, ele vai acessar muito mais. Percebe isso? É interessante essa questão do corpo físico. O corpo físico nos limita em muito, né? Às vezes a gente entra no coma alcoólico, porque quem é que entrou? O corpo físico é que entrou no coma alcoólico, não foi o perispírito nem o espírito, foi o corpo físico, certo? Como fica o perispírito após o desencarne? Doente, denso, machucado, deformado, pesado, com manchas escuras correspondentes às mesmas lesões que as drogas provocaram no seu corpo físico. Não tem como alguém que bebeu 20 anos, ao desencarnar, seu perispírito está limpinho, branquinho, com energia boa. Não tem como. Os 20 anos que ele bebeu, ele teve uma cirrose hepática, problema no pulmão, problema no rim. Ora, se ele teve isso, ele manchou a parte perispiritual destes órgãos. Certo? Para onde vai no mundo espiritual? Essa também é uma pergunta fácil de se responder, né? Eu sei para onde eu vou, pessoal. Eu sou dependente químico do açúcar, do doce. Adoro um quindim, que pelo amor de Deus. E quando eu desencarnar, eu vou direto para uma confeitaria junto com os outros espíritos que gostam de doce para ficar cheirando o quindim. Reflexiona nisso que eu falei. Certo? Nas questões da dependência química. Em todas as questões da nossa vida, a gente vai se identificar com aquilo que a gente tinha quando estava vivo no corpo físico. Não tem como fugir disso. Não tem. Não tem como fugir. É uma lei, chamada lei de atração. Nós somos atraídos por aquilo que gostamos. E atraímos para nós isso, né? Então, situações que podem ocorrer. Só para vocês entenderem, depois dessa introdução, né? Vai direto para as regiões umbrais dos drogados. Automatismo, energia. Ó, passei 20 anos da minha vida bebendo na mesa de um bar. Passei 20 anos da minha vida usando maconha e cocaína junto com os outros usuários nas cracolândias da vida, né? Desencarnei. Desencarnei, a minha vida toda foi nessa questão do bar ou das cracolândias. Automaticamente meu pensamento, minhas energias estão voltadas nisso.
Então eu sou atraído de forma, vamos dizer assim, quase que direta para esses mesmos espíritos que estão com essas mesmas ideias minhas. Ficou claro isso para você? Lei de atração, é energia. É energia. Então ele pode ir direto para os vales dos drogados. Percebe isso? Mas acho que não tem, não, Zé. Tem pouca gente que bebe, né? Nesse planeta. Ou tem muita? Tem muita, né? Só para vocês terem uma ideia, né, da reflexão. Fica na Terra junto com os parceiros de vício. Pode ficar? Pode. Muito tempo? Pode também. Então são as duas situações diferentes. Morreu uma overdose numa casa abandonada de Itapema, que ele frequentava há 15 anos e usava crack ali dentro. Morreu na própria casa. Ele pode ficar ali? Pode. Como espírito, pode. Pode ficar. Percebe isso? São N situações. Qual vai ser a dele, a gente não sabe, certo? Fica inconsciente por tempo indeterminado. Ficou louco, está inconsciente, fica perambulando no mundo espiritual, por toda a região, qualquer ela que seja. Não sabe onde está. Fica inconsciente, não se encontra. Pode. É recrutado por líderes de falanges de espíritos drogados. Pode. André Luiz fala das falanges também, muito bem falando, que ela se relaciona a tudo. Por exemplo, alguém já ouviu falar no Comando Vermelho, esses grupos criminosos? Sabe onde é que eles nasceram? No mundo espiritual. Não foi aqui. Não foi aqui. E aí quando ele desencarna, para onde vai? Se reunir com os outros do Comando Vermelho que já morreram antes dele. Simples assim. Percebe isso? Se juntam eles. São 200 no Comando Vermelho na favela tal. Morreram 150. Os 150 estão juntos lá? Estão. Aí morre mais 10. Vai ficar junto com aqueles 150. Certo? E tem líderes de falanges que pegam os dependentes químicos, drogados? Sim. E treinam eles? Treinam para quê? Para aprender a obsediar os encarnados que estão fazendo uso de droga. Percebe? São técnicas. Se junta aos suicídios drogados. O suicida, ele é o drogado é um suicida, Selma? Com certeza. Começa por aí. E aí pode ter um vale de suicídios só de drogado? Pode. Eles se misturam entre eles também, mas pode ser. Tudo depende de como é que vai estar a mente deles lá no mundo espiritual. Ficou claro para vocês para onde que vai? Então é muito difícil a Selma chegar e dar uma resposta. Não, seu filho usou 20 anos droga? Não, agora ele está bem. Desencarnou ontem, está bem, está excelente. Não, subiu, passou pelo nosso lado, foi lá para cima do nosso lado. Passou o nosso lado e foi embora. Negativo. Não pode subir tanto assim, cara? Não pode. E aí eu vou explicar mais um detalhezinho para vocês entenderem. Eu já falei aqui, quem já assistiu algumas palestras minhas já sabe o que eu vou falar, né? Aqui desse lado está Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier e Irmã Dulce, que só praticaram o bem, que só amaram o próximo. E eles desencarnar, nós podemos olhar o perispírito dele, é pura energia, chega a doer nossos olhos, de tanta energia boa que ele tem, de tanto brilho que tem aquela energia deles ali. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Está leve o perispírito dele, limpinho, tem nada manchado. Aqui está todos aqueles que desencarnaram por causa de uso de drogas frequentes, por overdose e tudo mais. A maioria deles matou o fígado, os rins, o intestino, a mente, o cérebro, tudinho. Como é que está o perispírito dele? Denso, pesado, escuro, cinzento, na melhor das hipóteses. Percebe isso? Por quê? Porque ele matou as células do perispírito dele quando estava encarnado, pelo uso de droga, pelo uso do álcool, certo? Está ali pesado. E aí a regra é, tudo que é leve, sobe. Tudo que é pesado, desce. Não tem como o dependente químico passar pelo nosso lado e ir para os lugares melhores lá para cima. Percebe isso? Quem vai é ali, ó. Mandus, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier. É como se fosse um balão que largado, vai. Quanto tempo permanece sofrendo no mundo espiritual? Uma boa pergunta, né? Essas perguntas já me ocorreram mais de uma vez, depois de exposições minhas, né? E é uma coisa bem interessante. Uma mãe que fez essa pergunta para mim, preocupada com o filho, né? Porque essa mãe amava o filho mesmo, o filho usuário de crack. Ele era usuário de crack e ainda roubava e assaltava. E a mãe amava ele.
Tem algo de errado nisso? Osório, a mãe amar um filho assim? O que vocês acham? Tem algo de errado? Não, é nobre. É nobre demais. Os espíritos, não lembro qual é a questão do livro dos espíritos, quando eu estava mais ou menos no sentido. Mais mérito tem o pai ou a mãe, nesse sentido, estou botando em outras palavras, que consegue ajudar e amar seu filho numa condição como essa. Porque é fácil para nós amar que não temos um filho dependente químico, né? É fácil para nós amar um filho que não é dependente e criticar o filho da vizinha que é usuário de crack. É muito fácil para nós fazer isso, né? Então essa pergunta aí, é muito interessante. Não apenas o fumo, mas outros vícios nocivos à saúde após o desencarne continuam a tornar a pessoa dependente. Até que a impregnação dos agentes tóxicos no tecido sutil do perispírito ceda lugar à normalidade do perispírito. Opa! Olhem bem. Olha só, quanto tempo eu vou ficar sofrendo no mundo espiritual? Enquanto estiver no meu perispírito, no mundo espiritual, ainda vestígios daquela droga, daquele álcool, vamos dizer assim, eu vou ter que me livrar dele para estar melhor. Percebe isso? Então, para quanto tempo eu fico sofrendo no mundo espiritual? Quanto tempo eu vou ficar lá? Na maioria das vezes, este tempo dura correspondente à perduração do hábito na existência física da criatura viciada. Usei drogas, bebi 30 anos numa mesa de um bar, talvez eu leve 30 anos, ou mais ou menos, tudo vai depender, para limpar o meu perispírito. Vocês entenderam ou não? Para tirar as impregnações do álcool. A regra não é ela por ela, tá? Varia isso aí, para menos ou para mais. Ficou claro para você? Ok, Chico Xavier. Emmanuel, né? Após o desencarne, os resultados do vício do fumo são desastrosos, pois provocam uma espécie de paralisia e insensibilidade aos trabalhos dos espíritos socorristas por longo período. Olha que interessante. Então ele desencarnou com o perispírito dele todo machucado, impregnações de maconha, de cocaína, de álcool e tudo mais dentro dele. Para os espíritos ajudarem ele no mundo espiritual, se faz necessário que esse perispírito se limpe. Vocês entenderam ou não? Está escrito aqui, Percebe isso? Eles vão ajudar, mas enquanto estiver transitando aquilo ali no perispírito dele, aquela substância, vai dificultar o trato, ok? Como se permanecesse num estado de inconsciência e incomunicabilidade, ficando desencarnado e prejudicado no recebimento do auxílio espiritual. Para terminar agora a parte à volta. A volta é 1 hora mais ou menos, tá? São 8h15, nós vamos ter umas 9h15. Tá bom, não vamos até as 11h30, né? Vamos lá, a volta, né? Que é a nossa última parte do nosso trabalho. Osório, depois tu vai ter que vir para cá, porque ninguém está entendendo nada que o cara está falando, tá? Para ajudar eles. Vamos lá. Quanto às lesões perispirituais, numa perspectiva reencarnacionista, encontraríamos o motivo de várias lesões congênitas no trato gastrointestinal, aparelho circulatório e no sistema nervoso central, bem como de alguns quadros de deficiência mental no consumo de drogas. Então a volta como será? Em que corpos físicos virão esses tipos de pessoas, né, de espíritos que foram dependentes químicos? Vocês estão entendendo? Olha só, ele vai colocar. E ainda hoje, eu vendo uma palestra do Andrei Moreira, ele falou mais ou menos assim, olha que interessante, né? Uma visão, eu já sabia sobre essa situação, mas a forma como o Andrei colocou é muito interessante. Ele vem dizer que nós trazemos no nosso psiquismo, ao reencarnarmos, nós trazemos no nosso psiquismo, e a mente é do espírito, não é do corpo físico, nesse sentido, ele coloca bem assim, né? A mente do espírito, vem com essas projeções dessas doenças, por causa das problemáticas que ele teve na área da dependência química. Percebe isso? Para na doença ele conseguir expurgar os processos errados que ele fez anteriormente. Vocês entenderam isso? Eu achei maravilhoso, Andrei, botar dessa forma, né? Que já vem no psiquismo da pessoa. E às vezes a pessoa adquire uma úlcera se ela nunca fumou, nem bebeu, nem nada. E nem falou mal dos ossos. Percebe isso? E apresenta uma úlcera. E aí Andrei explica que essa úlcera pode estar voltada ao psiquismo dela que ela traz, em que a úlcera vai ajudar no processo do que ele fez de errado para ter sido usuário de droga numa vida passada. Está difícil hoje, hein, Osório? Vamos lá. Segundo André Luiz, no livro Ação e Reação, capítulo 19, e nos domínios da mediunidade, capítulo 5, os dependentes químicos atravessam as fronteiras da desencarnação como suicidas indiretos,
e retornam à carne em veículos físicos com lesões nos referidos órgãos e sistemas. Por exemplo, alguém que morreu por uma overdose de cocaína, mas o cérebro dele já estava metade destruído pelo uso da droga. A cocaína mata os neurônios? Mata os neurônios. E o crack mata mais ainda, mais rápido. O crack mata mais rápido, né? E aí, assim, ó, às vezes, quando... E é interessante, eu acho que em 1999 ou 2000, teve um caso de um jovem, eu acho que ele tinha 16 anos aqui em Balneário Camboriú, que já estava deficiente mental. Ele começou a usar crack muito cedo. Em 2 anos de crack, ele adquiriu uma doença mental. Em 16 anos, 14 a 16. Isso tem um sentido para nós entender, né? O corpo ainda está se formando, né? Os órgãos estão amadurecendo entre 14 e 16 anos, né? Aí você pega e usa o crack diariamente. E o crack corrompeu as partes neuronais dele, ou seja, matou os neurônios dele, e ele adquiriu uma doença mental. Percebe isso? Quando isso não ocorre em vida, como eu coloquei agora, poderá ocorrer no mundo espiritual e ele retorna já num quadro de deficiência mental. Percebe isso? Reencarna, isso quer dizer. Oi? No reencarna. Isso, no reencarna, ele volta, né? No reencarna ele já vem com essa situação. Agora nós vemos um deficiente, foi usuário de drogas? Negativo, não faço isso. Percebe isso? Ah, não é porque ele está deficiente mental, o Carlos falou, não, a droga pode causar isso. Como é que eu vou saber que aquele quadro ali foi em relação ao uso de droga? Perfeito isso aí? Não temos esse poder de dizer, esse foi, aquele não foi, esse foi, aquele não foi. Né? Como podemos ajudar, já estou terminando, tá, Marli? Fica tranquilo. Como podemos ajudar o dependente químico que desencarnou devido ao uso de drogas? Preces, evangelho no lar, e regressões no centro espírita, e trabalho de obsessão. Né? Eu diria assim, ó, a prece é um dos dispositivos de ajuda, é um dos dispositivos de ajuda que a gente não valoriza e que colaborem muito. Colaborem muito, principalmente se seu filho está num umbral do drogado, está numa região ruim. E aí, se você ora sua energia de mãe, com energia de mãe ou de pai, o que seja, essa energia vai lá e toca ele. Pode ser que em algum momento a sua própria energia, então vamos citar período, né? Pode motivar ele a pedir ajuda. Mas eu não vejo nada, Carlos. Eu oro pelo meu marido em vida para ele não beber, oro em vida para o meu filho que é usuário de crack e ele continua indo usando. Não vejo mais, não vou orar mais. Não faça isso. Você não sabe o poder da prece. Porque todo aquele que tem fé vai entender o poder da prece. Né? Diante da importância do desafio das drogas, a terapia do amor ao lado das demais especializadas constitui recurso de urgência, que não deve ser postergado a pretexto de algum, sob pena de agravar o problema, tornando-se irreversível e de efeitos destruidores. É com essa frase de Joana de Anjos, né, no livro Adolescência e Vida, que a gente termina o nosso trabalho de hoje. Espero ter contribuído de uma forma... Reconheço que para aqueles que não viram os outros trabalhos possam ter tido algum tipo de dificuldade, né? Mas aí coloca a questão de assistir pelo YouTube, a demais palestras, né? Mas a reflexão aqui é simples, né? A gente tem que entender que o dependente químico é um irmão nosso, que por hora transita nos equívocos das drogas, mas é um irmão nosso, e que um dia se livrará delas. Esse dia pode ser amanhã, pode ser na próxima reencarnação, pode ser de 100 anos. A gente não sabe. Então, se eu entender isso, eu como mãe, como parente, como quem quer que seja, vou ter que ter compaixão. Não vou julgar essa família que tem um filho usuário de crack. Não, se eu não consigo ainda falar com essa família e tentar ajudar através de uma palavra, que eu ore por eles. Pelo meu vizinho, Carlos, eu não tenho problema de droga, pelo seu vizinho. Você colabora com a sua energia para ajudar essa família. Jesus veio para quem? Os estopreados, né? Os doentes, né? Os sofredores, né? Por os que choravam, né? Pelos deformados, né? E a gente não, né? A gente quer distante. Então, quando a gente consegue entender isso e consegue reflexionar e ajudar, a gente vai trazer a nossa força e a energia para melhorar o nosso mundo. Muito obrigado a todos, que Jesus abençoe a todos, tá?